esse vídeo vai ficar longo, né? Mas se tu quer entender um pouquinho melhor sobre o que é a constelação, ele vai te auxiliar. Bom dia, gente. Tô encerrando por aqui uma constelação que foi muito bonita. E eu decidi compartilhar com vocês um pouquinho do processo, do que essa constelação ela levou para a cliente. E por quê? Porque o pedido dessa cliente, né, ela gostaria de sair da constelação com luz sobre a sua família, né, conseguir entender o que a família dela estava precisando dela e com consciência sobre as decisões certas que ela precisaria tomar na vida, né? Ela estava com a vida bastante tumultuada, no sentido de estar trabalhando demais, não estar conseguindo organizar o seu tempo, muita turbulência relacionado a isso, a esquisito, né? E ela já não queria mais isso e não sabia qual era o melhor caminho, qual a melhor decisão a tomar. Depois a gente conversar e tudo mais, a gente decidiu olhar o que estava impedindo ela de tomar essas decisões, né? Se estava tudo certo, se ela tinha saúde, organização profissional, tudo isso. O que estava impedindo ela de tomar essas decisões que ela precisava tomar? Eu vou mostrar para vocês como ficou a constelação dela no final e vou falar um pouquinho a respeito disso. A constelação dela finalizou dessa forma. E vocês podem perceber que tem bastante bonequinhos aqui nessa constelação, porque existiam muitas dúvidas, né? E muitas questões a serem trabalhadas e também algumas perdas a serem incluídas, né? Para relacionar essa questão da luz sobre a família, que ela buscava, né? E também a essa consciência sobre o que estava errado. Então vamos começar pelos pais. Esses dois bonequinhos aqui, agora desse tamanho, né? Eles representam os pais, representavam os pais da cliente, a mãe e o pai. E aqui atrás a gente tinha um sentimento que ela citou como se fosse uma nuvem, né? Uma coisa ruim que ela carregava. E a origem desse sentimento que a gente nomeou como sentimento, mas era o que estava impedindo ela de conseguir conquistar as suas coisas, né? E quando a constelação iniciou, os pais dela, eles estavam num tamanho pequeno, né? E agora, no final da constelação, eles estão num tamanho grande e a gente pode observar as cartinhas. Vocês são os certos para mim. Você continua a viver em mim. E com relação ao sentimento e à origem dele, eu sou como você e eu respeito o seu destino. Como é que a gente pode vincular isso, né? A gente vincula que quando a cliente olha para os pais dela e vê eles de uma forma pequena, isso faz com que ela se posicione num lugar de grande e ela perde esse apoio que recebia, né, dos pais. Não é uma questão literal dos pais serem pequenos e ela grande. É uma questão de lugar, de onde a gente olha para os nossos pais. Quando a gente julga muito eles, a gente coloca eles num lugar de pequenos, é como se a gente não tivesse força para seguir na vida. Como ela teve uma infância difícil com o seu pai, né? Ela olhava para ele julgando como foi esse relacionamento entre os pais, entre a sua mãe e o pai. E isso fazia com que ela perdesse força na própria vida. Pelas cartinhas, né, que vocês viram, que é vocês são certos para mim, e a origem do problema, dessa dificuldade que ela tinha, trazendo eu sou como você, a gente pode vincular isso a uma questão de a gente não tem como abandonar quem a gente é. A gente não pode tirar os nossos pais do lugar deles, de grande, de força. Porque se a gente tira eles desse lugar, nós perdemos força na vida. No caso dela, gera uma dificuldade de tomar decisões, né? Gera uma dificuldade de acertar aquilo ali que está incomodando na vida dela. Aqui a gente tem os dois bonequinhos que representam a cliente, o marido dela, e os dois filhos. Um filho vivo, outro filho uma perda, né, natural, ela teve um aborto espontâneo, perdeu essa criança. Então, a gente pode olhar as cartinhas no final, né? Seu amor me honra, mas agora basta, eu aceito o meu destino e está certo assim. Não são cartinhas literais, mas a gente pode ter a percepção de que essa criança, ela não pôde viver, né? Mas ela existe, ela faz parte desse sistema familiar. Então, ela ganhou agora um lugar. O destino dela tá certo assim, ainda não tenha podido permanecer. E o irmão, né, o filho vivo, agora eu deixo você em paz. Como elas não são literais, a gente pode compreender que talvez essas cartinhas estejam relacionadas a agora você já tem o seu lugar, eu não preciso mais ficar buscando que você ganhe esse lugar. E aqui atrás a gente tem a cartinha da cliente. Agora eu posso me alegrar. Lembrando que a gente olhou para esse sentimento aqui que era difícil. Quando ela pôde respeitar o seu destino, ou seja, respeitar a decisão dos pais, os pais estão juntos, independente do que aconteceu no casamento deles, isso é um problema deles. Eles são os pais certos para ela. A mãe continua a viver nela, independente da decisão de ter ficado ou não com o pai.
eu sou como você, eu respeito o seu destino, agora eu posso me alegrar. Quando ela dá o lugar certo aos pais, a isso tudo, ela pode se alegrar. E o marido, agora eu tomo minha vida. Ou seja, agora ela toma o marido dela e não precisa ficar cuidando dos pais dela. Ela toma esse lugar de esposa, ela toma a sua vida. O marido dela está ao lado dela, ela pode se alegrar, os filhos dela estão incluídos nisso e agora tudo fica em paz. Que era também o pedido dela, lá, que ela gostaria de trazer paz para a família, tá? E mais uma coisa. Esse bonequinho aqui está representando a força da vida, porque com relação às suas profissões, que é o que representa o bonequinho azul, ela tinha dificuldade, mesmo dentro do campo, né? Ela não estava conseguindo encontrar um lugar para suas profissões. Então, esse bonequinho entrou representando a força da vida. A gente vai observar o seguinte: a cartinha do bonequinho que representa a força da vida. Você é plenamente capaz de saber o que é melhor para você, ou seja, ela é capaz de tomar as decisões dela. Aqui, o bonequinho das profissões. Agora eu faço diferente. Ela não precisa mais trabalhar tanto, né? Ou ainda, ela pode tomar as melhores decisões. Mas o que é importante comentar aqui? A força da vida, a cor da mãe. Os nossos pais, eles são a nossa porta para a vida. Quando ela consegue olhar para a mãe desde um lugar de grande, a vida dela ganha força. E coincidentemente, né? Coincidências não existem, né? Que no campo da constelação isso é um fator que o constelador observa, que é a cor dos bonecos também, né? Que eles fazem sentido entre eles. A gente pode observar que a força da vida tem a cor da mãe, né? E, claro, os bonequinhos foram mudados, né? Quando a gente iniciou a constelação, o pai e a mãe estavam sendo representados por bonequinhos pequenos, então teve todo um movimento da constelação. E isso aqui não é, eu não tô contando para vocês todos os movimentos, todos os passos. É só a conclusão com a intenção de mostrar o que a constelação familiar trouxe de clareza para a vida dessa cliente. Então, ela pôde posicionar os pais dela no lugar de grandes, ela pôde entender que aquele sentimento, aquela origem, aquela nuvem na vida dela estava vinculada a uma dor que ela mantinha de quando ela era criança por algo que era do relacionamento dos pais dela. Só que quando a gente cresce, quando a gente consegue identificar isso, a gente entende que os pais são responsáveis pelas suas decisões e pelo seu relacionamento. Eles são grandes, eles são capazes de tomar as suas próprias decisões. Aí ela sai desse lugar de julgamento, ela consegue se aproximar mais do marido dela, ela consegue tomar a vida dela no sentido de, tipo, agora eu consigo olhar para o meu marido, agora eu consigo olhar para os meus filhos, agora eu ajusto isso. Então, a consciência que ela buscava, ela trouxe, ela encontrou. Então, essas são algumas simbologias, né, que a gente traz. E esses outros bonequinhos aqui, eles estão representando os trabalhos que ela exercia, né, os 5 locais onde ela trabalhava. Como ela buscava tomar uma decisão, né, ela encontrou 2 trabalhos, 2 desses trabalhos ficaram próximo ao profissional, à família, né, então, onde ela sentiu melhor com relação a isso. E esses 3 aqui vão ser aqueles que ela vai decidir a respeito, né. E aí as cartinhas do trabalho. Ela pegou uma só para todos eles. Teve que ser como foi. Até o momento ela precisou disso. Mas agora eu faço diferente. Porque sou plenamente capaz de saber o que é melhor para mim. Então, quando ela pôde trazer para consciência isso que já estava no coração dela, internamente ela já sabia disso, mas ela precisava trazer isso para consciência. Então a constelação auxilia nesse processo, trazer à tona, trazer para consciência aquilo que está oculto. Foi uma constelação muito bonita. Isso daqui que eu conto para vocês é partes, né, da percepção, só porque eu gostaria de explicar um pouquinho mais como funciona a constelação, porque ela é tão profunda, é um movimento tão bonito que é difícil para o constelador explicar o que é uma constelação sem a pessoa vivenciar isso. E isso aqui que eu tô falando para vocês não foram movimentos meus como consteladora. Esses movimentos que aconteceram foi a cliente que movimentou. Porque quando a constelação começa, a cliente não sabe o que os bonequinhos estão representando. A cliente faz os movimentos da constelação. Esses movimentos vão acontecendo. Eu sugiro algumas frases. Então, os movimentos, eles são guiados através de perguntas para a cliente refletir. E através dessas respostas que a cliente traz, a gente consegue ir trazendo à tona aquilo que está oculto. E as cores dos bonecos, os movimentos, os tamanhos desses bonecos, tudo isso vão trazendo as mensagens que a gente busca para, no final, cair a ficha, digamos assim. É como se a gente desenhasse
através dos movimentos do boneco, aquilo que já está na alma do cliente, né? E eu aqui, como consteladora, eu estou apenas a serviço desse sistema familiar, desse campo, dessa pessoa que buscou, né, o meu trabalho. Então, é um movimento muito profundo e muito bonito. E todo pedido encontra o seu constelador. Então, dentro disso, a constelação é uma ferramenta maravilhosa. Mas o profissional que guia esse processo, ele precisa também ser muito cuidadoso e amoroso. Porque a gente está falando de algo que é a vida de alguém, tá? Então, tentei explicar um pouquinho mais sobre o que é a constelação. E espero que possa ter auxiliado. E se vocês tiverem alguma dúvida, me chama, me pergunta, que eu fico disponível para responder a vocês. Muito obrigada.